Doutor Rafael, fiz o tratamento das varizes grossas com o médico, mas não subiram todas as varizes. O que é que eu vou fazer agora? Investi o meu dinheiro, mas ainda tem variz na minha perna. Olha que pergunta top. E essa pergunta é de uma seguidora aqui do canal do YouTube. Então, hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. Sobre o planejamento do tratamento de varizes grossas. Para você entender que o sucesso do seu tratamento está na técnica, mas também no planejamento que é feito. Mas antes, eu quero te dar uma notícia muito top. Eu quero que vocês saibam que todas as perguntas que vocês colocam aqui, a gente vai estar respondendo agora através de vídeos mais curtos. Vocês já perceberam que dentro do canal do YouTube tem um negócio chamado Shorts, onde a gente responde através de vídeos mais curtos. E eu vou estar respondendo ao longo desses próximos dias aí várias perguntas de vocês aqui do canal do YouTube, tá bom? Então, deixa seu comentário sempre, porque eu vou estar respondendo eles através de vídeo para cada um de vocês. Mas vamos começar nosso vídeo de hoje. A primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte, que não existe mágica para tratar varizes. A segunda coisa que eu quero te falar é que o planejamento ele é extremamente importante para o sucesso do tratamento de varizes de cada um de vocês, principalmente os pacientes que têm varizes grossas. Por quê? Porque são aqueles pacientes que já sofrem muito com a doença. Afinal de contas, as varizes grossas elas geram uma série de impacto na vida do paciente. Impacto de aumentar o risco de ter trombose, impacto na autoestima, porque essas varizes acabam deixando a paciente com muito vergonha de usar um short. Impacto no medo. Por quê? Porque esses pacientes que têm varizes grossas, ele tem uma chance maior dessa varize romper, às vezes passar, tomar uma porrada e sangrar. Então, quando a gente fala desse tipo de tratamento, é importante vocês entenderem que a complexidade vai muito além da simples técnica. Muitos pacientes, acham que, como eu falo muito de endolaser, e eu tenho recebido muitos pacientes no consultório falando sobre isso, e muitos pacientes que me mandam nos diversos canais digitais que a gente está presente hoje, falando que fez o tratamento com endolaser, por exemplo, e não conseguiu recuperar tão rápido. Então isso é muito importante, é disso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Então a primeira coisa é você entender o seguinte, que para dar certo, tem que começar certo. Então todo paciente hoje que vai fazer tratamento aqui comigo, ele entende que o primeiro passo é a consulta. Na consulta, a gente vai fazer toda a avaliação, ou seja, entender o que realmente precisa ser tratado. Não é só aquela varize grossa que você está vendo na sua perna. Às vezes, a gente vai observar e eu mostro para o paciente durante a consulta que por baixo ali, mais profundamente, tem muitas varizes e essas varizes estão alimentando essa varize grossa que ele está vendo. E o que acontece é que às vezes o paciente acha, que é só aquela varize grossa, opta em fazer às vezes um tratamento com falta de planejamento adequado e o resultado acaba não acontecendo como ele previa. Segundo ponto importante é que dificilmente a gente vai conseguir zerar todas aquelas varizes grossas em um único dia. Eu sempre falo com o paciente que o dia de tratar safena e variz grossa, ele é o dia mais mágico, ou seja, onde a gente vai resolver a maior parte daquelas varizes. E às vezes existem situações que não consegue completar tudo e aí no segundo momento, dentro desse planejamento, a gente complementa o tratamento. Então, mais um ponto importante. Terceiro ponto importante é você entender que existe um tempo para chegar no resultado. Dificilmente a gente vai, em um passe de mágica naquele dia, resolver tudo. Lógico, por exemplo, um paciente que faz tratamento de veia safena e varizes grossas com a gente, eu sempre falo com ele que nesse primeiro dia, que é o dia maior, a gente consegue resolver ele em torno de 80% a 90%. Mas dentro do planejamento, nas visitas subsequentes, a gente vai complementar para chegar no resultado final. O mais importante, e hoje um dos diferenciais desse planejamento que a gente faz, é que o paciente já sabe exatamente o investimento financeiro que ele vai fazer para toda a jornada. E é isso que eu vejo frustrar muitos pacientes. Às vezes eles depositam a esperança naquele tratamento, mas a falta de esclarecimento da jornada ou a falta de alinhamento do investimento financeiro, o paciente faz um aporte financeiro naquele tratamento e aí no final ali o tratamento não acabou concluindo, porque dificilmente vai ser concluído em um único dia, e aí depois ele acaba tendo que pagar novamente pela complementação. E isso frustra, porque ele faz um investimento, ele faz um planejamento financeiro e depois descobre que tem que gastar mais. Então hoje, dentro da nossa estratégia de montar esse plano de tratamento, o paciente ele já faz o investimento no tratamento, ou seja, para entregar aquele resultado previsto, independente se vai ser 1, 2, 3, 4 visitas. Então isso é muito importante, porque você tem um ponto de partida, inclusive financeiro, para saber quanto é que você vai precisar investir para chegar até lá. Perfeito? Ótimo. O que aconteceu muito provavelmente com essa paciente? Primeiro, é difícil eu responder para ela exatamente o que aconteceu. Por quê? Porque eu preciso entender se o planejamento lá no início, no dia da consulta, foi feito da forma adequada. Quer dizer isso, se o Doppler vascular foi feito de forma bem complexa, de analisar de forma complexa, ou seja, saber
se tinha veia safena, se tinha varizes internas, se essas varizes grossas que restaram tá conectada com alguma varize mais profunda. Ponto. Esse é o primeiro ponto. Segundo, como foi feita a estratégia do dia do procedimento? Ou seja, foi realmente feito o que precisava ser feito? Foi utilizada a técnica adequada? O profissional que faz, ele tem domínio sobre a técnica que foi feita? Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, foi conversado com você, né, paciente que tirou essa dúvida aí comigo aqui, sobre a possibilidade de ficar varizes residuais, né? Como eu falei com vocês, dificilmente em um único dia o médico vai conseguir fechar ali todo aquele tratamento. E se foi explicado isso, foi alinhado o investimento, se já estava incluso ou não para essa etapa de complementação? Então, isso tudo é extremamente importante. Eu sempre bato isso, né? Como vocês sabem, vocês são meus seguidores, que a gente assumiu hoje, né, um nome no Brasil no tratamento de varizes. E hoje a gente também dá treinamento para médico. E o médico que é meu aluno hoje, né, cirurgião vascular, eu sempre gosto de trazer essa reflexão para ele. A importância de ele ter domínio técnico, mas também ele ter domínio na estratégia de aplicar a técnica. Por quê? Porque isso tem gerado frustração para o paciente e para o médico. Porque às vezes ele não percebe a importância de montar esse planejamento, né? De passar essa estratégia completa do tratamento, incluindo o resultado previsto. Quando eu falo resultado, é muito cuidadoso falar isso. Por quê? Porque o resultado de cada paciente é diferente. Tem pacientes que chegam para mim no estágio muito avançado que eu não consigo entregar o mesmo resultado daquele paciente que chega no início. E o resultado de um é diferente do outro. Então isso é uma análise muito importante, que tem que estar muito bem alinhada entre o médico e o paciente. Segundo, o investimento financeiro, como eu falei para vocês. É importante deixar alinhado quanto vai ser o aporte financeiro daquele paciente durante toda a jornada. Todo paciente, aliás, todo cliente, né? Independente se for paciente médico ou se for para construir uma casa ou para construir um casamento, ele quer saber realmente quanto ele precisa gastar para chegar no objetivo final, que é aquele resultado, independente do que seja ali. Então, no tratamento de varizes é a mesma coisa. E o segundo, esse alinhamento de tempo. Está incluso toda a jornada? Então, o que eu vejo que falta, na verdade, é estratégia, às vezes, né? E esclarecimento do paciente, para que ele se sinta seguro e não tenha essas surpresas depois do tratamento. Então, existe uma série de questionamentos. Eu trouxe essas reflexões para vocês entenderem isso, né? É difícil julgar, né, esse caso, porque eu não conheço a paciente, eu não conheço a situação, eu não conheço como foi conversado lá no início. Talvez o médico tenha conversado sobre isso e o paciente não ouviu. Então, por isso que eu faço questão, né? A minha consulta hoje ela dura em torno de 1 hora aqui no Instituto Varizes, em Feira de Santana, exatamente para a gente conversar sobre todos os detalhes. Não é só o detalhe do resultado, mas é o detalhe da jornada. Para que ao final, tanto eu quanto a paciente saia satisfeita. Então, essa é a resposta da pergunta. Eu acredito que agora essa paciente ela vai ter mais clareza sobre isso. Eu acredito que você que está me assistindo agora, que tem varizes grossas e veia safena, vai ter mais clareza na hora de analisar e julgar a sua jornada de tratamento para tomar uma decisão mais assertiva. O nosso objetivo nos nossos diversos canais digitais é exatamente levar essa informação de forma clara, essa informação para você entender a estratégia do seu tratamento, né? E trazer esse novo olhar. O olhar além da técnica, mas em cima da estratégia. A estratégia que é muito importante para que você e o seu médico saia feliz ali no final do seu tratamento, tá bom? Então a gente finaliza esse vídeo de hoje e deixar aqui 3 coisas importantes. A primeira, a importância de escolher o profissional, ser muito criterioso na hora de escolher o médico que vai te tratar. Segundo, te dar essa boa notícia, né? Que a gente vai estar fazendo alguns vídeos hoje mais curtos no canal do Shorts para estar respondendo as perguntas de cada um de vocês aqui embaixo, tá bom? Então sempre deixe sua pergunta que a gente vai estar respondendo. Terceiro, dizer que se você não se inscreveu ainda no canal, essa é a hora, clica no sininho, ativa, porque toda semana tem vídeo exclusivo, deixa seu comentário e eu fico te aguardando na próxima semana para mais um vídeo aqui top para te esclarecer sobre o mundo do tratamento das varizes, tá bom? Show!